Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Seguindo a nossa playlist dos 10 melhores jogadores que eu vi jogar por posição e chegamos nos meio-campistas. E nesse setor do campo eu vou dividir em 3 partes. Hoje vamos falar sobre os volantes, a posição mais defensiva do meio, o que vai englobar tanto os homens de contenção quanto os redistas, são os camisas 5 de modo geral, os primeiros homens de meio de campo. No próximo vídeo, vamos falar sobre os camisas 8, que na Europa chamam de meia central, e aqui de segundo volante, eu prefiro definir como meias armadores ou box-to-box. E por último, os meias atacantes, os camisas 10, os pontas de lança, os meias mais ofensivos, beleza? Sempre lembrando que essa playlist se trata da minha opinião pessoal. Quando eu falo que são os 10 melhores que eu vi jogar, não é uma verdade absoluta. Só os 10 que eu prefiro e na ordem que eu determinei de que são os melhores pro meu gosto pessoal. Você pode fazer a sua lista nos comentários, beleza? Antes, quero adiantar grandes nomes que vão ficar de fora, mas que merecem menções honrosas. O italiano Gennaro Gattuso, os argentinos Javier Mascherano, que jogou muito tempo de zagueiro também, e Esteban Cambiasso, o brasileiro Fernandinho, que fez história principalmente com a camisa do Manchester City, e o melhor nome da atualidade para muitos, o espanhol Rodri. Estes não estarão no meu top 10, mas certamente são grandes nomes da posição que eu vi jogar muita bola. Em 10º lugar, o brasileiro Gilberto Silva, ídolo do Arsenal e um dos principais pilares do time que conquistou a Premier League invicto em 2003-2004, ficando conhecido como os Invencíveis. Compôs uma dupla espetacular ao lado de Patrick Vieira e até herdou dele a braçadeira de capitão quando ele deixa o clube para jogar na Juventus. Revelado no América Mineiro e notabilizado no Atlético, foi nos Gunners que ele viveu o auge da carreira e é considerado, ao lado de Fernandinho, o maior brasileiro da história da Premier League. Antes disso, já tinha sido titular e campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002. Também jogou as Copas de 2006 e 2010. Ainda defendeu o Panathinaikos da Grécia, Grêmio e retornou ao Galo para encerrar a carreira, onde chegou a ganhar a Libertadores em 2013. Em seu retorno ao Brasil, chegou a jogar também como zagueiro. Em nono, quem me conhece sabe como eu sou fã desse baixinho, o francês N'Golo Kanté. Ele não era exatamente um primeiro volante, jogava normalmente em dupla e se destacava muito pelo seu fôlego incansável, mas também pelas roubadas de bola limpas e puxadas de contra-ataque. Inclusive ele ainda está em atividade, está jogando na Arábia Saudita. Tem até vídeo aqui no canal para falar sobre as funções únicas que o Kanté exercia. Se destacou muito no Leicester, campeão inglês em 2015 e 2016. Depois se transferiu para o Chelsea, onde em 7 temporadas conquistou sua segunda Premier League consecutiva no ano de estreia, além de uma Copa da Inglaterra, uma Europa League, uma Supercopa da UEFA, uma Champions e um Mundial. Também conquistou a Copa do Mundo com a França em 2018 e esteve na seleção do mundo da FIFA, tanto em 2018 quanto em 2021. Em oitavo, o alemão Joshua Kimmich, que demorou a explodir de fato como primeiro volante, embora essa seja a sua posição de origem. Revelado no Leipzig, chegou ao Bayern em 2015, a pedido do técnico Pep Guardiola. Chegou a ser improvisado como zagueiro pelo catalão, que queria usar sua velocidade e qualidade na saída de bola nas suas famosas linhas altas. Depois jogou muito tempo como lateral direito, tendo sido comparado inclusive ao Philipp Lahm, que fez o caminho inverso com Pep, saiu da lateral e foi jogar como volante. Nessa posição, também foi um dos melhores do mundo, sendo inclusive escolhido como o melhor defensor da temporada 19-20 pela UEFA, quando ganhou tudo que disputou com a camisa bávara. Com a saída do Thiago Alcântara ao fim daquela época, ele retornou à sua posição de origem e se destaca por dosar a entrega defensiva que a posição demanda com a classe nos passes e lançamentos que fazem dele um meio-campista completo. Em sétimo, um jogador a quem o Kanté foi muito comparado quando surgiu, tanto pela semelhança física quanto pela nacionalidade. Claude Makélélé, outro que fez uma histórica dupla com Patrick Vieira, na seleção francesa no caso. Ainda que não tenha conquistado títulos pelos Le Bleus, ele explodiu mundialmente quando chegou ao Real Madrid em 2000, ponto de equilíbrio de um time que tinha vários craques.
Ele ficou conhecido como o homem que marcava para os galácticos brilharem com a camisa merengue. Por lá, ele foi bicampeão espanhol, campeão europeu e mundial. Deixou o clube para também jogar no Chelsea em 2003, o que também intensificou as comparações do Kanté a ele. Por lá, Makelele conquistou 6 títulos, inclusive 2 Premier Leagues, e sua função, também insaciável, incansável na proteção à primeira linha, sendo o volante mais recuado do 4-3-3 e sendo responsável por cobrir todo o espaço entre os defensores e meias, ficou conhecida na Inglaterra como The Makelele Role, ou o papel do Makelele. Então, se o cara é tão bom no que ele faz, que a função que ele exerce ganha o nome dele, a gente já tem ideia do gigantismo que ele tem. Minha vontade até era de colocar ele um pouquinho mais acima na lista, mas talvez tenha faltado um pouco mais de qualidade ofensiva ao jogador que marcou poucos gols no seu auge. Foram 12 em 3 anos de Real Madrid, mais 12 em 5 anos de Chelsea e outros 11 em 3 anos no PSG, último clube de sua carreira. Em sexto, mais um alemão, Bastian Schweinsteiger, que fez mais essa função no terço final da carreira, mas talvez tenha sido a que ele melhor desempenhou. Ele jogou a maior parte do tempo como o segundo homem de meio de campo, ao lado de jogadores mais defensivos, é verdade, mas o Dínamo, como era chamado, sempre se destacou pela sua entrega física e técnica, além de sua versatilidade tática. Começou a carreira jogando como um meia aberto pela direita, depois jogando como um meia mais avançado, jogou também aberto pela esquerda, como zagueiro e até improvisado na lateral esquerda. Mas foi realmente como volante que ele viveu seu auge. Ao lado do mais marcador Javi Martínez, foi campeão europeu em 2013, e sendo um homem entre linhas do 4-1-4-1 de Joachim Löw, conquistou a Copa do Mundo no Brasil em 2014. Campeoníssimo pelo Bayern, ergueu 8 Bundesligas e 7 Copas da Alemanha, entre as 22 taças que levantou em 15 anos vestindo a camisa bávara. Ainda jogou 2 temporadas no Manchester United, onde apesar de não muito aproveitado, também conquistou 2 Copas Nacionais, e outras 2 temporadas no Chicago Fire dos Estados Unidos, onde encerrou a carreira. Talvez fizesse até mais sentido colocar o Bastian na lista dos camisas 8, mas foi como camisa 5 que ele conquistou tudo de mais importante na sua carreira. Outro que poderia estar perfeitamente na lista dos camisas 8 está na nossa quinta posição, o inglês Steven Gerrard, uma verdadeira bandeira do Liverpool, um box-to-box espetacular e que, a exemplo do Schweinsteiger, passou a jogar como um primeiro volante mais para o fim da carreira, mas desempenhou tão bem essa função que isso ampliou a sua longevidade. Tornou-se capitão dos Reds apenas 4 anos depois de subir para o profissional do clube, e praticamente daí para frente, a abraçadeira nunca mais teve outro dono até o craque deixar o Anfield. Inclusive, ele é o recordista absoluto de aparições como capitão, com 473 jogos. Ele que recebeu uma proposta para treinar por uma semana no United aos 7 anos de idade, a convite do Sir Alex Ferguson, recusou o convite por amor ao Liverpool, parte fundamental do período de reconstrução do clube que havia perdido protagonismo, justamente para o United de Ferguson, nos anos 90 e 2000. Gerrard ergueu 9 taças pelo Liverpool, a mais importante delas, a Champions League de 2004-2005, que ficou conhecida como o Milagre de Istambul. Os ingleses perdiam por 3-0 para o Milan no primeiro tempo, empataram o jogo no segundo e venceram nos pênaltis. Foi o melhor ano de Gerrard na carreira, o que lhe rendeu o prêmio de melhor jogador de clubes da UEFA, o 3º lugar da Bola de Ouro da France Football e o 7º do prêmio da FIFA. Gerrard também apareceu na seleção do ano da entidade em 2007, 2008 e 2009. Infelizmente não conseguiu erguer uma Premier League pelo clube ou qualquer título pela seleção inglesa. Também não encerrou a carreira por lá, já que ainda teve uma passagem pelo Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Ainda assim, é um dos maiores ídolos da história do gigante da terra dos Beatles. Em quarto, a primeira pessoa que você pensa quando se fala da função do regista, o italiano Andrea Pirlo. Ele que começou a carreira jogando em posições ofensivas como meio atacante, segundo atacante e até na ponta esquerda, se encontrou jogando como um volante armador mais recuado, protegido por outros 2 jogadores mais marcadores,
quase um camisa 10, jogando na função de 5. Uma posição tipicamente italiana e que tem na figura de Pirlo a personificação perfeita e o exemplo máximo de como desempenhá-la com perfeição. Jogou no Brescia, na Internazionale e no Reggina antes de chegar no Milan e viver os melhores 10 anos de sua carreira. Foram 9 títulos, entre os mais importantes 2 campeonatos italianos e 2 Champions Leagues. Também foi o grande nome da seleção italiana, campeã do mundo em 2006. Foi escolhido o terceiro melhor jogador daquela Copa e o Man of the Match da final. Pirlo também era um exímio cobrador de faltas, considerado um dos melhores da história do futebol nesse quesito, e que dizia que se inspirava no Juninho Pernambucano, apesar de ambos serem contemporâneos. Ainda jogou na Juventus, onde ergueu 7 taças em 4 anos, entre elas 4 campeonatos italianos, um deles invicto, e ainda foi vice da Champions League em 2015. Encerrou a carreira no New York City dos Estados Unidos, onde jogou por 2 temporadas. Em terceiro lugar, eu sei que ele é o primeiro da lista de muita gente, assim como o Pirlo também deve ser, mas na minha opinião, tá de bom tamanho a terceira posição para o espanhol Sérgio Busquets. Ele que foi revelado nas categorias de base do Barcelona, quando Pep Guardiola ainda era técnico do Barça B, e promovido pelo próprio quando o mesmo assumiu o time principal em 2008. Inclusive, Guardiola foi volante e já falou várias vezes que essa era a posição mais importante no time dele, e confiou ao jovem a importante função na equipe que tinha os consagrados Xavi e Iniesta na missão de protegê-los e de principalmente iniciar as jogadas com passes limpos, desde trás, ajudando a popularizar a saída de 3, que Guardiola aprendeu com Ricardo Lavolpe quando trabalhou no México. Busquets é um dos maiores protetores de bola e passadores de sua geração. Não se destacava tanto por atributos físicos ou defensivos, apesar de ser 1,90 m de altura, mas era extremamente técnico e elegante em seu estilo de jogo. Campeoníssimo no Barcelona, onde jogou por 15 anos e conquistou 32 títulos, entre os principais 9 campeonatos espanhóis, 7 Copas do Rei e 3 Champions Leagues. Também foi titular e campeão do mundo em 2010 e da Euro em 2012 pela seleção espanhola. Atualmente está no Inter Miami dos Estados Unidos, jogando ao lado de Lionel Messi. Em segundo, aquele que é o meu volante preferido que eu vi jogar. O mais completo de todos na minha preferência. Aquele que sempre que eu escalava uma seleção dos melhores que eu vi jogar, por muito tempo foi o meu volante. O também espanhol Xabi Alonso. Mas aí você deve estar se perguntando, Nicolas, se ele é o seu preferido, por que ele não está na primeira posição? Porque uma coisa é ele ser o que eu mais gosto. Outra coisa é eu achar que ele é, de fato, o melhor. É quase a diferença entre emoção e razão. A emoção me faria colocá-lo em primeiro. A razão o põe em segundo. Por que eu gosto tanto do Xabi Alonso? Porque para mim ele era a mescla perfeita entre o volante de contenção e o redista passador. Ele tem um pouco da elegância do Pirlo no seu estilo de jogo e também tem um pouco do nosso primeiro colocado que já já nós vamos revelar. E você já deve estar imaginando quem seja. Xabi também foi campeão do mundo em 2010 e conquistou as Euros de 2008 e 2012. E foi muito grande em 3 clubes gigantes que passou. O Liverpool, onde chegou a ser contratado por Rafa Benítez, junto à Real Sociedad, clube que o revelou, e por lá foi campeão europeu em 2005 ao lado de Gerrard. 5 anos depois se transferiu para o Real Madrid, onde ficou até 2014 e levantou La Liga em 2012 e a Champions no seu último ano vestindo a camisa branca. E o Bayern, onde jogou as últimas 3 temporadas da carreira, sendo um verdadeiro general do meio-campo, também comandado por Pep Guardiola, que pediu sua contratação, dizendo que não tinha nada a ensinar a um dos melhores de todos os tempos, jogando exatamente naquela posição. Encerrou a carreira aos 35 anos, dizendo que gostaria de parar no mais alto nível, e o Bayern era o mais alto nível. Na Baviera, ergueu 5 títulos, entre eles 3 Bundesligas. Atualmente é técnico do Bayer Leverkusen e alia conceitos que aprendeu com Guardiola, Mourinho e Ancelotti, 3 grandes treinadores que teve na sua brilhante carreira de jogador. E o melhor volante que eu vi jogar ainda está em atividade, não é mais o melhor volante do mundo para muita gente, mas com certeza se manteve assim por muito tempo. O brasileiro Carlos Henrique, o Casemiro, cria da base do São Paulo e promovido para os profissionais em 2010.
Poucos imaginavam o tamanho que teria Casemiro na carreira quando ele foi contratado pelo Real Madrid Castilha em 2013. Depois de algumas partidas no time de cima indo bem, ele foi emprestado ao Porto em 2014-2015. E por lá, jogou muito bem, inclusive como zagueiro jogando num trio. Retornou de empréstimo ao Real Madrid e depois de alguns meses mal sucedidos do clube com Rafa Benítez, Zinedine Zidane assumiu o time como técnico e imediatamente inseriu Casemiro entre os titulares, jogando por trás de Luka Modric e Toni Kroos. Nascia assim o Triângulo das Bermudas, como ficou conhecido o trio campeoníssimo de meio-campo e que até hoje levanta debate com o trio catalão de Busquets, Xavi e Iniesta. Casemiro equilibrou o time do Real Madrid, sendo um grande protetor de zagueiros, o que liberava os laterais para o apoio e aproximava os meias da área adversária. Ele também se destacou pelos passes curtos, longos e inversões de jogo, sendo importante não só na saída de bola, mas também para abastecer o ataque. Também contribuía bem com finalizações de fora da área, sendo autor de um dos gols na final da Champions de 2017 contra a Juventus. E também na bola aérea, entrando na área muitas vezes como um homem surpresa, ou atacando os cruzamentos que vinham de faltas e escanteios. Um camisa 5 completo, que em nada deve a outros grandes nomes da história merengue, como Fernando Redondo e o próprio Clô Makelele, já citado aqui. Na seleção brasileira, foi campeão sul-americano e mundial sub-20 em 2011. Também ganhou a Copa América de 2019. Jogou as Copas do Mundo de 2018 e 22 como titular absoluto. Suspenso, fez falta ao time na eliminação para a Bélgica na Copa da Rússia e foi criticado por não ter parado Luka Modric com falta no lance do gol de empate no jogo da eliminação para a Croácia no Catar. Meses antes, Casemiro tinha se transferido para o Manchester United após ganhar 18 títulos pelo Real Madrid. Entre eles, 5 Champions, 4 como titular e 3 de forma consecutiva, além de 3 La Ligas e uma Copa do Rei. Pelos Red Devils, ganhou a Copa da Liga Inglesa na sua primeira temporada por lá, tendo inclusive aberto o placar na final. Aos 31 anos, a tendência é de vermos um Casemiro cada vez mais longe do seu auge, mas certamente, quando parar de jogar, seu tamanho histórico será multiplicado. Por enquanto, ainda assim, o brasileiro é o melhor volante que eu vi jogar na minha vida, e hoje eu já aceito trocar o Xabi Alonso por ele na minha seleção dos melhores que eu vi jogar. E é isso, galera, esse foi o meu top 10 dos camisas 5, os primeiros volantes. Convido você a fazer a sua lista e também a ficar ligado no canal para conferir as próximas, onde iremos fazer o top 10 dos camisas 8 e também dos camisas 10, vulgarmente conhecidos também como segundos volantes e meias atacantes. Se for para discordar, faz isso com educação, de preferência depois de já ser inscrito no canal, depois de deixar o like no vídeo também e se puder fazendo parte do nosso clube de membros. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!